Bora destacar também o Flamengo tentando melhorar seu contrato de patrocínio master com a Pixbet, você vai saber detalhes. As últimas do mercado, bastidores, finanças, convocados pela seleção brasileira para a Copa América e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre o que quiserem, combinado? Bora falar sobre a seleção brasileira que teve convocação para a Copa América. O Dorival Júnior anunciou nessa sexta-feira na sede da CBF os atletas que vão defender a seleção. Destaque para as ausências de Richarlison, Casemiro, Gabriel Jesus e Bremer. A grande novidade foi a presença de Evanilson, atacante de 24 anos de idade, revelado ou que foi lançado no futebol brasileiro pelo Fluminense e que hoje pertence ao Porto. Temporada atual bem legal, de 39 partidas, 24 gols e mais 5 assistências. Queria destacar os convocados: no gol, Alisson, Ederson e Bento. Para as laterais, Danilo e Ian Couto para a lateral direita, Arana e Wendel para a lateral esquerda, são 4 zagueiros. O Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Meio-campistas, Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Paquetá, só o Paquetá com característica de meio armador. Pro ataque, Endrick, Evanilson, Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Outro destaque da seleção, Júlio Casares, presidente do São Paulo, será o responsável por chefiar a delegação durante a disputa da Copa América. Bora falar agora sobre o Flamengo, que tenta melhorar seu contrato de patrocínio master. A notícia não é nova, mas há importantes novidades nesse tema. Só para lembrar, o Flamengo fechou com a Pixbet no início desse ano 85 milhões de reais por ano para o patrocínio no peito. O problema é que logo depois o Corinthians fechou com a VaiDebet por 120 milhões de reais pelo mesmo período. Dirigentes do Flamengo passaram a ser pressionados por torcedores e até por gente do próprio Flamengo. Como é que o rubro-negro vai faturar tanta diferença em relação ao rival? São 35 milhões de reais por ano a mais para o Corinthians. A partir desse momento, o departamento de marketing do Flamengo procurou a Pixbet para pedir melhorias. O Flamengo acha que pode chegar aos 120 milhões de reais, mas quer, por exemplo, se aproximar dos 100 milhões de reais e tem tentado negociar com a Pixbet algumas ofertas, algumas entregas para que esse valor possa ser aumentado. Entre as possibilidades, patrocínio no time feminino, uma série de outras publicidades em Black Drops, em, por exemplo, placas de publicidade, isso tudo está sendo debatido. E aí só queria contar um bastidor importante. Os donos da Pixbet são rivais dos donos da VaiDebet. Eles são da mesma cidade, do mesmo estado. E há uma rivalidade por trás dessa história. Também por isso o Flamengo entende que a Pixbet não pode ficar tão atrás da VaiDebet. Só para completar sobre o Fla, Bruno Henrique está fora da partida desse sábado contra o Corinthians, entorce no pé esquerdo, 45 mil ingressos vendidos de forma antecipada. A expectativa dos dirigentes do Fla é de pelo menos 55 mil pessoas. Vídeo com informações do Flamengo, que está vivendo uma sexta complicada, uma sexta tensa, com crise, protesto na Porta CT no Urubu, jogador considerado super importante e até mesmo titular fora do jogo contra o Corinthians, desfalque de última hora que o Flamengo acabou de confirmar, um problema no pé esquerdo, já adianto isso para vocês. Tem mudança na escalação, uma insistência do Tite que eu vou te contar. Na boa, não dá para entender o técnico Tite. A gente tem muita coisa para abordar no vídeo de agora. Também tem, sabe o que no vídeo de agora? A convocação do técnico Dorival Júnior para a Copa América e não tem nenhum jogador do Flamengo. Já vamos começar sobre esse assunto. Goleiros, Alisson, Bento, Ederson. Laterais, Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana, Wendel. Zagueiros, Gabriel Magalhães, Beraldo, Marquinhos, Éder Militão. Meias, Bruno Guimarães, Andréas Pereira, Douglas Luiz, João Gomes, cria do Flamengo, Lucas Paquetá também, cria do Flamengo. E os atacantes, Endrick, Gabriel Martinelli, Rafinha, Rodrigo, do Real, Evanilson, Vinícius Júnior, que também é cria do Flamengo, e Savinho, que está jogando muita bola também lá na Europa. Então nenhum jogador do Flamengo, fica o lado bom por isso, o Flamengo não vai ter desfalque. No futebol brasileiro apenas 3 jogadores foram chamados, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Bento do Atlético Paranaense e o Endrick, que por enquanto é do Palmeiras e em breve se transfere para o Real Madrid. Eu vou ser bem sincero, uma convocação ok,
ok mesmo. A única surpresa aí é o Evanilson, que foi chamado para a vaga do Richarlison, como o próprio Dorival revelou, que o Richarlison está com um problema, está com uma lesão e não pode ser convocado, e aí entrou o Evanilson. Não acho nenhum absurdo nenhum jogador do Flamengo ser chamado, talvez o Fabrício Bruno pudesse ser, mas tem outros zagueiros ali na lista, como vocês puderam ver, zagueiros que atuam na Europa. Então é isso, é comemorar que nenhum jogador foi chamado do Flamengo. Fica o lado negativo para o jogador, digamos assim, que eu tenho certeza que alguns atletas do Flamengo esperavam ser chamados. Fabrício Bruno, talvez, Pedro, ou o próprio Ayrton Lucas. E o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, está jogando muita bola, o lateral, eu gosto muito dele. Galera, antes de iniciar aqui no assunto protesto do Flamengo, só um recado que a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, a ANAF, enviará um pedido à CBF pela demissão de Wilson Seneme do cargo de presidente do Conselho de Arbitragem. Uma parte da nota deles diz o seguinte: há um senso comum no Brasil de que a arbitragem brasileira atravessa o pior momento da sua história e a saída do atual diretor de arbitragem da CBF pode ser o caminho para que os árbitros voltem a apitar sem medo e com qualidade no campo de jogo, fecha aspas, diz aí uma parte da nota da ANAF. Eu acho que não é apenas a demissão desse profissional para poder melhorar, não. Acho que tem que melhorar muita coisa. O problema da arbitragem brasileira está aqui, ó, na raiz mesmo. Antes de mais nada, eu tinha que profissionalizar. Na minha opinião, eu tinha que profissionalizar. Os árbitros, vocês que não sabem disso, mas tem árbitro que é dentista, ou seja, é uma profissão complementar. Ele não é árbitro de futebol, não. Ele é dentista, motorista de aplicativo, pedreiro, enfim, advogado, professor de educação física. Se não profissionalizar a arbitragem, não vai melhorar. Essa é a verdade. Vamos falar do protesto que teve hoje? Eu não vou colocar os vídeos aqui, porque eu não sei se eu posso colocar os vídeos, tem xingamento, fico com medo de perder a monetização do vídeo, vou ser bem sincero, mas eu vou além. Já vou pular etapas sobre esse protesto. Vamos lá, gente. Eu não sou a favor de protesto assim, de verdade. Sexta-feira, de manhã, bater na porta de carro de jogador, agressão verbal, xingamento. Eu não acho que o time vai melhorar por causa disso. Eu não acho que os jogadores vão entrar melhores fisicamente por causa disso. Acho até que um ou outro pode mostrar mais disposição, talvez, num jogo ou outro. Mas, gente, não é isso que vai fazer o futebol do Flamengo melhorar. E eu vou além. Eu vi lá faixas, fora Tite, falando Marcos Braz, mordedor de virilha, beleza, não sei o quê. A mira foi apontada até para o local errado, para as pessoas erradas, digamos assim. Cobrança em cima de jogador, de técnico, e a cobrança em cima da diretoria. Gente, toda hora o elenco muda, o elenco é reforçado, toda hora tem mudança de treinador no Flamengo, toda hora. Pare e pensa aí quantos treinadores o Flamengo teve nos últimos 5 anos. E não muda, é sempre a mesma situação, sempre o mesmo roteiro. Sempre a mesma coisa. Sabe o que não mudou? A diretoria, o departamento de futebol do Flamengo. Marcos Braz continua, Bruno Spindel continua, Rodolfo Landim não fez nenhuma mudança ali, o gerente de transição continua. O Juan, que era gerente técnico, deixou o Flamengo, não foi porque o Flamengo quis, foi porque ele recebeu um convite da CBF. O Fabinho, que era gerente de futebol, deixou o Flamengo, não foi porque ele quis, foi porque ele recebeu um convite, na visão dele, melhor ser um dirigente lá no Corinthians. O problema está ali, no departamento de futebol. E se você, torcedor, pede fora Tite, fora algum jogador, você tem que pedir fora Marcos Braz. Por que você não pede, torcedor? Por quê? O dirigente é intocável? O Bruno Spindel é intocável? É óbvio que o Tite tem os seus problemas, ele erra e erra muito. Ele vai cometer mais um erro no jogo contra o Corinthians, nós vamos falar aqui também. Mas também a diretoria tem que ser cobrada. Falei no SBT hoje, vou repetir aqui no canal Vene Casagrande. A maior culpada dessa história toda é a diretoria. Eu não vejo o Marcos Braz sentando na frente do Tite e cobrando o Tite uma melhoria no futebol, debatendo sobre o futebol. Eu duvido. Marcos Braz é um cara que entende muito de bastidor, mas de futebol eu duvido. O Bruno Spindel é um fenômeno na negociação para vender
e contratar jogador fenômeno. O cara sabe muito. Agora, eu não vejo o Bruno Spindel entrando numa sala e cobrando o Tite uma melhoria no futebol. Então o problema do Flamengo não é jogador, gente. Apenas jogador, não é apenas o Tite. É a diretoria que tem que ser cobrada também. Os torcedores vão lá, tá com pipoca, beleza, tal. Tá, e a diretoria? Vocês não vão cobrar? Ou não podem cobrar? Fica o questionamento. E outra, só um detalhe para vocês entenderem a dificuldade do Flamengo nos últimos jogos. Nos últimos 11 jogos, o Flamengo sofreu 9 gols, sendo 6 em jogadas de bola parada e ou cruzamento na área. 4 de cabeça, sendo 3 em cruzamentos para a área com bola rolando e 1 em cobrança de escanteio. E 2 gols em rebote após escanteio. Gente, isso é por acaso? Não! Ou não está treinando, ou está treinando de maneira errada. O gol que o Flamengo levou contra o Palestino, beleza, foi um chute raro. Mas para e analisa a partida e veja quantas bolas sobrou para o Palestino na entrada da área do Flamengo. Isso é treino. Repito, eu não compareço ao treino, o que eu tenho de informação lá não é 100% do que acontece, é impossível. Eu não estou lá. Eu nunca vou saber 100% o que acontece lá. Seria leviano da minha parte eu dizer que eu sei tudo o que acontece lá. Mentira. Sobre isso, eu não sei se foi treinado ou se foi treinado errado. Quem errou? O Tite ou os jogadores? A gente nunca vai saber. A verdade é essa, gente. É óbvio que tem que melhorar. Agora, a diretoria tem que cobrar dos jogadores e da comissão técnica. Mas quem da diretoria vai cobrar? Esse é o ponto. E vamos lá falar da escalação do Flamengo para pegar o Corinthians. E tem mais um erro do técnico Tite à vista. Pois é, o Arrascaeta, ele treinou normalmente hoje, tá? Com os demais jogadores, mas a escalação como titular ainda não está definida. Depende da evolução clínica dele. Ele vai ser reavaliado amanhã para saber se ele inicia o jogo, fica apenas no banco de reservas. Beleza. Caso ele não inicie o jogo, o seu substituto será o Lohan. Até aí tudo bem. Mas o Tite vai insistir no 4-3-3 e vai colocar o Gerson aberto pela direita. O que o Gerson está jogando para ser mantido no time titular, Tite? Não tem um jogador que se chama Bruno Henrique. Inclusive, o Flamengo acabou de divulgar que o Bruno Henrique não foi relacionado para pegar o Corinthians por conta de uma entorse no pé esquerdo sofrida no último jogo. O atacante está em tratamento. Beleza, não tem o Bruno Henrique. Coloca o Luiz Araújo na ponta direita. Que insistência é essa no Gerson? Por que tem que manter o Gerson no time, Tite? E você que ainda não sabe, que não viu nas outras redes sociais, @VNCasagrande, Twitter, @VNCasagrande, Instagram e @VNCasagrande7, TikTok, o time do Flamengo que treinou foi Rossi, Varela, Varela de volta, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, o volante Alan, De La Cruz fazendo a função de segundo volante, Lohan ou Arrascaeta, Gerson aberto pela ponta direita, é isso mesmo, Everton Cebolinha na esquerda e o Pedro centralizado. Aí eu falo, como eu vou defender o Tite? Ele insiste no esquema que não está dando certo, que é o 4-3-3, e além disso, ele insiste em um jogador que não está jogando absolutamente nada, que é o Gerson, como titular e até o fim dos jogos. Como eu vou defender o Tite? Não tem como. Alô, Tite, me ajuda a te ajudar. Valeu, galera. Um beijo para vocês. Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo. Informações exclusivas traga pelo jornalista Jorge Nicola e também com o Vini Casagrande, que trouxe informações pra gente de mercado, bastidores, finanças e muita coisa legais aí a respeito do Mengão. Mengão que tá tendo problemas aí extra-campo, né, cara? Com muitos torcedores cobrando o time, cobrando diretoria, cobrando técnico, e está difícil essa situação. O Rodolfo Landim já disse que vai trazer reforços aí para o meio do ano. Já avisando também o Super Mundial de Clubes e também tentar pegar aí a Libertadores, conquistar o Brasileiro, entre outras competições.
Ficaremos atentos aí na comparação entre os times do ano passado para esse ano e a gente vai avaliar se vai valer a pena ou não. Se você gostou do vídeo, fica aí nesse vídeo até agora, e não gostou, dá bom, tudo bem, mas se você gostou, deixe seu like aí e fortalece a gente se inscrevendo no canal. Então ficando por aqui, um grande abraço, segue pra mais.